Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, 7 horas no Ceará. Bom dia para você. Estímulo ao ensino e ao aprendizado. Governador Camilo Santana comanda hoje entrega do Prêmio Escola Nota 10 a escolas que se destacaram em 2019. Incêndios exigem força-tarefa do Corpo de Bombeiros no interior do estado. Um dos focos de queimadas está em Santa Quitéria. Combate aos efeitos da pandemia. BNB libera 161 milhões de reais para 2.100 empreendedores no Ceará. Deputado estadual André Fernandes decide se filiar ao Republicanos e luta para derrubar pedido de cassação de mandato. E mais. Com contas equilibradas, governo do estado libera nesta semana primeira parcela do 13º salário para os servidores estaduais. Terça-feira, 11 de agosto de 2020. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus, mínima 26 graus. Está no ar a edição de hoje do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acesse nossas redes sociais, acompanhe ao vivo o Alerta Geral. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, no YouTube e também no Twitter. O Ceará Agora você acompanha no Instagram. Anote o WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859 9273 4353. 7 horas e 2 minutos. Uma boa notícia para o funcionalismo estadual. A primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais do Ceará será paga ainda nesta semana. De acordo com o anúncio do governador Camilo Santana, o dinheiro estará na conta dos servidores nesta próxima sexta-feira, dia 14. Mais de 157 mil servidores ativos, inativos e pensionistas serão beneficiados com a antecipação da primeira parcela da gratificação natalina. A primeira parcela corresponde a 40% do 13º salário bruto, sem descontos de impostos. Somados os 420 milhões de reais do 13º salário aos 850 milhões de reais da folha salarial de julho, o Estado injeta neste mês de agosto na economia cearense pelo menos 1 bilhão 270 milhões de reais. O prazo que empresas e governos têm para pagar a primeira parcela é entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. A segunda parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro. São 7 horas e 3 minutos. Queimadas nos primeiros 10 dias de agosto já superam todo o mês de julho no Ceará. O de Assis Lira traz mais informações. No Ceará, nos 10 primeiros dias deste mês, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já registrou 68 focos ativos de queimadas. Em todo o mês de julho passado, foram 63. Se persistirem os índices atuais, a projeção média é que o mês de agosto termine com mais de 200 registros. O monitoramento de queimadas do INPE registrou em julho passado destruição de 528 quilômetros quadrados e em julho anterior 79 quilômetros quadrados. Um aumento significativo de 85%. Ao longo de 2019, foram observadas queimadas em uma área de 55.536 quilômetros quadrados e em 2018, 25.432 quilômetros quadrados, ou seja, mais do que o dobro de 2018 para 2019. Ainda não há dados parciais do que já foi consumido pelo fogo neste ano. O Ceará decretou no último dia 27 de julho estado de emergência ambiental para reforço no combate dos incêndios florestais e queimadas, mais frequentes no segundo semestre do ano. As medidas valem de julho de 2020 a janeiro de 2021. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral.
O município de Santa Quitéria, na região meio-norte do Ceará, a exemplo de outras cidades do interior do estado, vem sofrendo nos últimos dias com incêndios florestais. A preocupação é que neste ano as queimadas começaram bem mais cedo, gerando angústia para moradores e prejuízos incalculáveis para o meio ambiente. Em Santa Quitéria, o líder empresarial Marcelo Magalhães relata o drama enfrentado na zona rural com um incêndio de grandes proporções que mobilizou nos últimos dias várias equipes do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Luzenô. Bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Luzenô, nos últimos dias tem sido muito preocupante aqui para os moradores do nosso município, principalmente os moradores da zona rural de Santa Quitéria, na fazenda Ipueiras, onde iniciou um incêndio de grandes proporções. Estamos aqui com equipes do Corpo de Bombeiro de Canindé e Crateús, como também com o apoio do CIOPAER, um helicóptero que tem ajudado a controlar esse grande incêndio que está acontecendo naquela região. Estamos aqui acompanhando, estamos atentos e, ao mesmo tempo, preocupados com o grande prejuízo que aquela região está tendo com esse incêndio que está acontecendo nessa localidade. São 7h06. Um fenômeno, chuva de meteoros, poderá ser vista no Ceará a partir desta terça-feira. A Caroline Farias tem os detalhes. Os cearenses podem acompanhar a partir desta terça-feira a chuva de meteoros Perseidas, um dos maiores fenômenos astronômicos registrados no ano, que permite observar até 100 pontos luminosos por hora. Pela proximidade com a linha do Equador, o estado tem visão privilegiada da chuva em relação às outras regiões do país. Os fragmentos de cometa já começaram a ficar visíveis na madrugada desta terça e podem ser observados até a quinta-feira. O fenômeno é comum e acontece todos os anos a partir de julho, com pico de intensidade atingido no mês de agosto. A vantagem de visibilidade no Ceará está na origem da chuva de meteoros no céu. É possível acompanhar toda a passagem sem a necessidade de equipamentos profissionais, mas é preciso saber onde direcionar a atenção. Direto da redação, Caroline Farias para o Alerta Geral. 7h07. Aplicativo Caixa Tem apresenta instabilidade no pagamento de boletos. Vanderlei Moisés. Usuários do aplicativo Caixa Tem relataram dificuldades para realizar o pagamento de boletos. Nessa segunda-feira, o aplicativo estava informando aos beneficiários que após 30 minutos haveria a liberação da função de pagamento de boletos. E após esse período, os 30 minutos permanecem. A ferramenta, quando funciona, está disponível das 7 às 21 horas, de segunda a sábado. Segundo a Caixa, a função foi desabilitada para melhorias preventivas. Essa é apenas uma das instabilidades do aplicativo, que pode também ter uma nova autenticação de aparelho já cadastrado e deixa de mostrar o saldo na conta digital. O Caixa Tem apresenta problemas desde que passou a ser utilizado para o pagamento do auxílio emergencial em abril. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Auxílio emergencial manteve a economia ativa em municípios mais pobres. Sátiro Salles. O auxílio emergencial de R$ 600 foi responsável por manter a economia ativa durante a pandemia em municípios de menor renda e produto interno bruto e alta vulnerabilidade. Foi o que apontou um estudo realizado pela Universidade Federal do Pernambuco. Segundo um dos autores do estudo, as regiões Norte e Nordeste tiveram maior impacto com o recebimento do auxílio. Segundo o levantamento da Caixa Econômica sobre a distribuição dos recursos do auxílio entre as regiões do país e estados, a região do Nordeste recebeu R$ 49,5 bilhões até o fim de julho. De todo o valor destinado à região, o Ceará recebeu até julho cerca de R$ 7,9 bilhões para os pagamentos do auxílio dos beneficiários do estado. Com informações do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. 7h09. A média diária de óbitos por Covid-19 cai mais de 60% em Juazeiro do Norte. Welton Silva. Maior município do Ceará, Juazeiro do Norte, no sul do estado, apresenta tendência de queda no número de mortes e infectados pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a terra do Padre Cícero reduziu a média de casos confirmados por dia, assim como o número
número de óbitos em 61,6%. Entre os dias 25 de julho a 1º de agosto, foram 26 vítimas no município, que dá uma média de 3,7 mortes por dia. Já na última semana, 1º a 8 de agosto, este número caiu para 10 mortes decorrentes do novo coronavírus. O valor representa uma média de 1,42 óbitos por dia. A média de infectados também caiu em igual intervalo, decresceu de 195 por dia para 146,14, redução de 25%. Essa redução tem sido registrada ao longo das 4 últimas semanas. Com informações do Ceará Agora, Welton Silva para o Alerta Geral. Segurados estão na expectativa para atendimento presencial nas agências do INSS a partir do próximo dia 24. Carlos Silva. Os segurados do INSS alimentam expectativas de que a partir do próximo dia 24 possam retornar às agências para agilizar procedimentos que os garantem benefícios que hoje estão emperrados por conta da pandemia do coronavírus. O INSS adiou por 2 vezes o reinício do atendimento presencial e hoje mantém a relação com os segurados por meio de canais remotos, pelo telefone 135 ou pelo canal Meu INSS. Os postos de atendimento da Previdência Social, ao serem reabertos, irão funcionar de forma parcial e somente os segurados com visita programada poderão ir à agência. A previsão é de que serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios. Cada uma das 1.525 agências da Previdência Social no país deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva. Com informações da área previdenciária, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Prêmio Escola Nota 10 terá a 12ª edição nesta terça pelas redes sociais. Vanderlei Moisés. A entrega do Prêmio Escola Nota 10 às escolas públicas cearenses que se destacaram no ano de 2019 acontecerá nesta terça-feira às 9 horas. Por conta do decreto de isolamento social vigente, o evento deste ano terá apenas transmissão ao vivo pelas redes sociais. Promovida pelo governo do estado, a solenidade de premiação contará com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora Isolda Sela e da secretária de Educação Eliana Estrela. Durante o evento, serão divulgados os resultados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará do ano passado. O Prêmio Escola Nota 10 tem o objetivo de reconhecer o esforço em prol da alfabetização logo nos primeiros anos de escolaridade e a continuidade desse trabalho nas séries seguintes. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Os destaques do Bate-Papo Político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Eleições 2020, governador Camilo Santana se mantém no silêncio sobre a sucessão em Fortaleza, mas trabalha para construir uma aliança entre PT e PDT no primeiro turno. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de terça-feira e o MDB, Luzenor, já que nós estamos falando de eleições, vai mesmo de candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. E o nome do candidato sairá numa reunião na próxima terça-feira, Luzenor. Mesmo assim, Beto Almeida, o pré-candidato do PROS à Prefeitura da capital, Capitão Wagner, ainda espera uma sinalização do MDB sobre a aliança em Fortaleza. E em meio a um pedido aí de perda de mandato pelo PSOL e também de ações na Assembleia Legislativa, o deputado estadual André Fernandes se filiou ao Republicanos. E mais, Beto Almeida. Essa é uma boa notícia, Luzenor, porque a gente até já falou disso aqui, mas agora tem confirmado um estudo, avalia o seguinte, avalia que o auxílio emergencial, Luzenor, salvou a economia em municípios mais pobres durante a pandemia. Daqui a pouco muito mais dentro do Bate-Papo Político.
O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Eu uso por amor. Eu uso por proteção. Eu uso pela vida. Está provado que a máscara ajuda na prevenção da Covid-19. O melhor é ficar em casa, mas se precisar sair, pratique o distanciamento. Higienize as mãos, nunca toque o rosto e use sempre a máscara. Proteja a vida de quem você ama, a sua e a do próximo. Máscaras eu uso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ao lado dos cearenses pela vida. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote! Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Alerta Geral. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7 horas e 18 minutos, o café da manhã com notícias da área política e as eleições de 2020 mexem com os bastidores. Há expectativa sobre os rumos que o governador Camilo Santana deverá adotar na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Por enquanto, Camilo se mantém no silêncio, mas nos bastidores trabalha para uma aliança entre PT e PDT logo no primeiro turno. As informações com Sátrio Salles. O governador Camilo Santana mantém esperanças de ver o PT aliado ao PDT no primeiro turno da disputa pela sucessão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para enfrentar a oposição que tem como principal nome o deputado Capitão Wagner do PROS. Wagner une hoje 7 partidos no palanque e intensifica o diálogo com o PSDB e o MDB. Camilo adotou o silêncio sobre a sucessão na capital e evitará ao máximo declarações sobre a corrida pela prefeitura. O silêncio público contrasta com um articulador de bastidores, que, ao estilo da ponderação, conversa e fala a interlocutores sobre a importância do grupo situacionista ficar unido logo no primeiro turno. Lembrando, o primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro. Leal aos Ferreira Gomes, estes que o proporcionaram chegar em 2014 ao governo do estado,
Camilo construiu uma relação de fidelidade e, por esta razão, não esconde o empenho para consolidar um projeto político e administrativo na capital que, em seu entender, avançou como modelo de gestão. Camilo trabalha pela união com o PDT, mas dentro do PT, a deputada federal Luiziane Lins avança com um projeto de candidatura e, inclusive, já trabalha a elaboração de um programa de governo a ser apresentado em uma eventual campanha ao Paço Municipal. Claro, são etapas que mostram disposição para a caminhada, mas que não representam, porém, barreiras para redefinições de novos rumos. Com informações dos bastidores políticos na capital cearense, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. A discussão, jornalista Beto Almeida, sobre a elaboração de um projeto, de um programa de governo para uma eventual campanha da hoje pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luiziane Lins, pode não significar barreira, mas a cada momento a Luiziane e os aliados dão sinais de que querem manter a candidatura na disputa pela Prefeitura de Fortaleza logo no primeiro turno. Claro, o governador Camilo Santana, na condição de comandante do Poder Executivo, não vai entrar no conflito político público, não quer provocar manifestações, nem expor pensamentos, mas ao mesmo tempo trabalha nos bastidores com alguns setores do Partido dos Trabalhadores para tentar viabilizar essa aliança logo no primeiro turno, porque a união dessas duas forças seria importante ou é importante na avaliação dos próprios dirigentes do PDT, assim como de outros partidos que integram a base política do governo do estado e do prefeito Roberto Cláudio. Seria importante porque mostraria a unificação de forças logo no primeiro turno para enfrentar o principal adversário, que no quadro atual é o Capitão Wagner, que, como disse o Sátiro Salles, já reúne 7 siglas na composição de um palanque na corrida pelo Paço Municipal. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O governador Camilo Santana vem cumprindo um papel importantíssimo aí, Luciano, que é exatamente essas articulações nos bastidores, essa conversa que ele tenta para trazer o PT para esta aliança com o PDT e fazer exatamente essa frente, que eles chamam de frente de partidos de esquerda, para enfrentar o Capitão Wagner. Agora, não é uma tarefa fácil. Por exemplo, vamos começar por ontem mesmo, enquanto o governador Camilo Santana, ontem à noite, inclusive, estava em reunião tratando disso, mas pela manhã a deputada federal Luiziane Lins participou de um encontro com o ex-presidente Lula, onde estão sendo avaliadas, onde foi avaliada, aliás, né, as eleições e a participação do PT nas principais capitais, entre elas Fortaleza. Tá certo? E além, em paralelo a tudo isso, é bom lembrar que já na semana passada, a Luiziane Lins iniciou aí um projeto de debate do seu plano de governo, que ela chama de participação popular, para debate do plano do governo. Ou seja, são indícios, indicativos na realidade, de que a Luiziane Lins está decidida, junto com o PT, a manter a sua pré-candidatura. Inclusive, Luzenor, por exemplo, tem uma ala a mais à esquerda, vamos dizer assim, do PT, que não quer nem mesmo discutir uma aproximação da Luiziane Lins, do PT, com o MDB de Eunício Oliveira. Imagine com o PDT dos Ferreira Gomes. Então, assim, é uma articulação que é muito difícil, embora em política a gente já sabe que nada é definitivo, e isso ainda está rolando nos bastidores, tudo, nós temos tempo ainda, lógico, o PDT vai empurrar essa questão, porque as convenções começam agora no dia 31 de agosto, mas elas vão até o dia 16 de setembro, inclusive o PDT já definiu que a convenção dele aqui no estado do Ceará, por uma questão até de marketing mesmo, vai ser em todo o estado, em todos os municípios, incluindo Fortaleza, no dia 12 de setembro. Então vamos imaginar que esse vai ser o limite para que essa questão das alianças sejam esclarecidas aqui na capital especificamente. Ou seja, Beto Almeida, o governador Camilo Santana tem como maior desafio no campo pré-eleitoral, nas articulações para tentar essa união entre PDT e PT no primeiro turno. Como você bem disse, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma missão bem árdua, mas ele tem exatamente 40 dias
ou melhor, 30 dias. 30 dias, porque as convenções partidárias serão realizadas entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro. Se o PDT já definiu como data para a realização das convenções em todo o estado do Ceará, o dia 12, até em uma simbologia para o número do partido, a data com o número do partido, da legenda. Então são 30 dias que o governador Camilo Santana tem pela frente para tentar persuadir, convencer os mais simpáticos à pré-candidatura de Luiziane Lins para ela desistir dessa candidatura, que não é, reafirmamos, uma tarefa fácil. E o interessante é que a própria Luiziane Lins já disse o seguinte, que se tinha um nome que poderia unir, isso daí seria o Nelson Martins, tá certo? Ex-deputado, ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado do Ceará. No entanto, por exemplo, o Nelson Martins nem participa dessas reuniões que o PT vem promovendo, ontem mesmo com o ex-presidente Lula. Mas essa ausência, jornalista Beto Almeida, não quer dizer muita coisa não, né? Se for um nome para unir as duas forças partidárias, esse nome surge de última hora, né? Você lembra, e é bom fazer esse registro, que, por exemplo, um dos militantes do PT mais ligados à ex-prefeita Luiziane Lins, que é o atual deputado estadual Acrísio Sena, que também tem vinculação com o governo do estado, com o governador Camilo Santana, saiu em defesa de uma aliança do PT com o PDT, logo após o ex-presidenciável Ciro Gomes fazer uma declaração de carinho, de apoio, de engajamento à pré-candidatura do deputado estadual Elmano de Freitas à prefeitura do município de Caucaia, que é um colégio eleitoral importante, até antes, né? O segundo maior colégio eleitoral do estado do Ceará e que tem uma influência pela divisa com Fortaleza. Olha só, Luciano, é bom... Divisa não, limites. Só fazendo essa correção. Divisa, não é, jornalista Beto Almeida? É entre estados, limites entre municípios, fronteiras entre países. Muito bem, Luciano. Inclusive, a memória foi resgatada aqui. Foi bem resgatada agora. Muita gente São se confunde. São erros frequentes, né? Muita gente se confunde. Mas o fato é, o Acrísio, ele realmente cumpre esse papel. Ele foi o primeiro defensor, até mesmo antes das declarações dadas pelo ex-ministro Ciro Gomes. Ele antes já tinha esse entendimento, já tinha externado isso, que o PT deveria sim buscar essa coalizão de forças, que ele chama de forças progressistas de esquerda, para evitar exatamente a ascensão de um candidato identificado com o bolsonarismo aqui na capital, no caso o capitão Wagner. Esse entendimento, por enquanto, Luciano, continua com aquele velho ponto de interrogação, porque tudo depende das articulações e do convencimento a ser feito com relação a Luiziane Lins. Tanto local quanto nacional, porque entra também o componente nacional. E ainda nesse cenário, Beto Almeida, lembrar que o PDT, que faz uma série de debates, tem 5 pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza: Salmito Filho, José Sartre, Samuel Dias, Ferrúcio Feitosa e Dilvan Alencar. Até o final do mês, provavelmente, nós tenhamos uma luz brilhando aí sobre os holofotes voltados a um desses nomes. Pode até ser que surja uma surpresa, né, Beto Almeida? E correndo por fora ainda tem, não pode esquecer que tem o candidato do PSB, o pré-candidato, aliás, do PSB, que é o Elcio Batista. Ele também deixou o cargo do governo do estado e se colocando exatamente à disposição para esse projeto. Então pode ser um desses 5 nomes, pode ser nenhum desses. Cenário de pré-campanha que tem também o MDB se movimentando em relação à corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Enquanto o capitão Wagner ainda namora tanto o PSDB quanto o MDB, alguns setores do partido comandado pelo ex-senador Eunício Oliveira já defendem o lançamento de candidatura própria à sucessão do prefeito Roberto Cláudio. Isso aí, Luciano, é o seguinte: o senador Eunício Oliveira, o ex-senador, já está convencido. O MDB deverá ter sim candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza. Por um motivo simples. Aliás, existem várias razões, mas o motivo simples que o Eunício argumenta é o seguinte: o MDB, com uma candidatura própria, vai alavancar, a expectativa é essa, o número de cadeiras a ser eleitos aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje o PMDB só tem um representante, que é o Casimiro Neto. E corre o risco até de nem ser eleito nesse ritmo que vai. Então o que ele entende? Que o MDB, tendo a candidatura própria, ajuda a eleger um maior número de candidatos, se fortalece porque se prepara inclusive para 2022, marca ponto aqui na cidade e principalmente, Luciano, ele diz que não tem
como trabalhar qualquer negociação que envolva, por exemplo, uma aliança com o PDT do Silveira Gomes. Ele esteve conversando com o Camilo Santana este fim de semana, conversaram sobre isso, admite, inclusive, por exemplo, que o MDB deverá ter alianças no interior do estado, que aí envolve PT, inclusive outros partidos aliados. Pode até nem ser impossível com o PDT, na capital é que isso de fato é impossível. Nesse entendimento, inclusive, Luciano, o senador Eunício Oliveira diz o seguinte, que o partido, aliás, o Walter Cavalcante, que é o presidente do MDB municipal, já disse o seguinte, vai ter uma reunião na próxima terça-feira, Eunício vem para participar desse encontro e aí sim a expectativa é essa, deverá ser anunciado oficialmente o nome do pré-candidato, que pode ser Leonardo Araújo, pode ser Daniel Oliveira, mas lógico, o melhor colocado até o momento é o Leonardo Araújo, que é deputado estadual. São 7h30 e daqui a pouco vamos continuar falando sobre política e sobre os bastidores da Assembleia Legislativa, onde o deputado estadual André Fernandes muda de partido, Beto? Exatamente, Luciano, e tenta inclusive se livrar da suspensão de mandato. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sindi Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindi Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindi Ônibus e Criarte. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7h da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. São 7h32, os bastidores políticos na Assembleia Legislativa, em meio à polêmica sobre ações de punição ou cassação do mandato, o deputado estadual André Fernandes decide se filiar ao Republicanos. As informações com Carlos Silva. O deputado estadual André Fernandes passou 2 dias em Brasília se articulando para evitar que o PSL tome o seu mandato com argumento de infidelidade e decidiu se filiar ao Republicanos, sigla que representa o braço político da Igreja Universal, e no Ceará tem o comando do ex-deputado federal Ronaldo Martins. O Republicanos integra a aliança que dá sustentação à pré-candidatura do capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza. Capitão Wagner saiu em defesa do mandato de André e trabalha nos bastidores para que o PSL não o puna com o pedido do mandato na Justiça Eleitoral. O argumento do PSL é que André se desfiliou da sigla descumprindo a legislação partidária. André foi o deputado estadual mais votado em 2018, com quase 110 mil votos. Ele é um dos mais leais aliados do presidente Jair Bolsonaro e na quinta e sexta-feira começou em Brasília com interlocutores do Palácio do Planalto para se articularem junto à cúpula nacional do PSL contra a decisão de alguns setores do partido que querem cassá-lo. De volta ao Ceará, André enfrenta na Assembleia Legislativa pedido de suspensão do mandato por 30 dias por quebra do decoro parlamentar. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva.
São 7h34. O deputado estadual André Fernandes, jornalista Beto Almeida, passou 2 dias em Brasília, se articulando, conversando e quer sim salvar o mandato que é alvo de um pedido de cassação por alguns setores do PSL, sigla pela qual o André foi eleito em 2018, com quase 110 mil votos. Eu vou ajeitar minha câmera aqui, porque o Beto Almeida fez questão de dar um tabefe aqui na câmera, me tirou do foco. Agora eu estou bem enquadrado, Beto Almeida? Melhorou. Melhorou, né, Beto Almeida? Não, então tá aqui bem. A gente faz tudo, de cinegrafista a jornalista a apresentador. Então, voltando a essa questão do André Fernandes, Beto Almeida, ele deu esse passo aí, se filiando ao Republicanos, até mesmo numa articulação que faz parte também da estratégia para neutralizar um pouco dessa ação movida dentro do PSL que quer tirar o mandato. Pois é, o que não falta são frentes de batalhas aí para o deputado estadual André Fernandes, o mais eleito, né, aí do estado do Ceará, com o mais votado, aliás, com 108 mil votos. 109 mil votos, quase 110 mil votos. Ele teve o pedido de cassação por parte do PSL por infidelidade partidária. Tem essa ação aqui, Luziano, que tramita na Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar, que pede a suspensão do mandato dele por 30 dias. Inclusive, na semana passada era para ter sido lido o relatório no plenário da Casa, não foi. Ficou para agora, para definição, provavelmente há uma expectativa de que essa leitura ocorra esta semana, na quinta-feira, na sessão de quinta-feira. Se isso ocorrer, aí começa aquela etapa normal de tramitação para votação aqui no plenário, que a gente não sabe se vai ser aberta, se vai ser secreta. O deputado pode judicializar de repente, entrar com recurso, enfim, há uma série de caminhos abertos aí. Mas enquanto isso, como você bem disse, ele não está dormindo de touca. Ele foi a Brasília, se articulou e, inclusive, ontem se filiou ao Republicanos. Foi uma cerimônia simples, mas muito bem recebida pelo Ronaldo Martins, pelo Davi Duran, que é o único Mas deputado... é uma adesão muito bem recebida mesmo. Afinal, são 109 mil votos, 745, quase 110 mil votos, né? E que é um deputado que, embora esteja no primeiro mandato, mas cria fatos políticos, gera polêmica, é alvo de muitas ações pelos excessos verbais que comete, mas faz parte da jovialidade. Não, e o Ronaldo Martins, que é suplente de deputado federal e presidente do Republicanos aqui no estado do Ceará, disse que o pensamento, a pauta ideológica, de costumes, o que ele pensa, o que o republicano pensa, diz que há uma sintonia muito grande com o André Fernandes e que esse teria sido exatamente um dos motivos fortes para que houvesse sido feito esse convite para que ele se filiasse ao partido. E o Republicanos, o ex-deputado Ronaldo Martins, também olha para frente, né, Beto Almeida? Porque a ideia é somar votos aí para uma chapa mais forte na disputa pela Câmara Federal, quando o Ronaldo Martins deverá entrar na disputa pela Câmara Federal, assim como André Fernandes. Exatamente, aí ele entra já, como diz você, numa composição, tendo ao seu lado um candidato que promete também ter uma significativa votação, até porque André Fernandes, não só pela sua atuação nas redes sociais, mas por esse legado que ele tem aí de ser um bolsonarista de primeira hora aqui no estado do Ceará, e aí sim tem a expectativa, lógico que tudo isso vai depender de como chegará também Bolsonaro, mas seja como for, ele é um nome forte, e aqui, no caso, ele diz que não tem preocupação, ele tenta passar isso. O André Fernandes diz o seguinte, olha, que não está preocupado com a perda do mandato dele pelo PSL. E aí, diz que por isso, inclusive, já está em busca para não ficar sem partido, está aí agora abrigado no Republicanos. São 7h38. Jornalista Beto Almeida, você nos antecipou e o Sátiro também trouxe a informação sobre o desempenho da economia nos pequenos municípios do Brasil, especialmente no Ceará, com o pagamento do auxílio emergencial. O desembolso somente para o estado do Ceará foi de pelo menos 8 bilhões e 200 milhões de reais, correspondente ao pagamento de R$600 para milhões de cearenses que entraram nesse programa de ajuda financeira do governo federal em meio a essa crise na economia, com a queda na renda e principalmente com o desemprego. É um dinheiro que está
sendo injetado na economia nos pequenos municípios e que sustenta a movimentação, aquece vendas e faz as pessoas sonharem com dias melhores, embora estejam contados os dias para o auxílio emergencial nesse valor de R$600 acabar. Mas, Luzenor, o fato é, esse valor de R$600 do auxílio emergencial e para alguns até 1.200, no caso das mães solteiras, salvou a economia nos pequenos municípios, nos municípios mais pobres, principalmente das regiões Norte e Nordeste. E quem está dizendo isso, a gente já tinha sentido isso, tinha conversado, inclusive aqui mesmo no programa, colocando como a economia dos pequenos municípios, Zenu, se manteve aquecida num período em que o país vivia uma indefinição, um suspense, uma preocupação em relação aos efeitos exatamente da pandemia na economia. No entanto, a Universidade Federal do Pernambuco realizou essa pesquisa envolvendo todas as regiões do país e chegou a essa constatação. E sabe o que ela constatou, Zenu? Foi a eficácia da distribuição, que é feita de forma direta, sem intermediário, cai direto na conta do beneficiado, e o foco da política, exatamente da política de distribuição de recursos, né, dessa renda mínima emergencial, que ela foi, Luzenor, para as famílias realmente necessitadas, tirando aqueles problemas que nós tivemos, logicamente, de fraudes, né, alguns de pessoas que receberam, mas o foco do programa foi muito bem direcionado, sem intermediação, pegou o público do Bolsa Família, pegou o público daquele cadastro único, que já são pessoas que realmente estão dentro vamos dizer, do aspecto social, do perfil social do programa, e pegou os avulsos, autônomos que estavam desempregados, e sem intermediação. Então isso chegou de uma maneira muito direta, muito forte, e as famílias utilizaram isso para pagar contas, para pagar, por exemplo, para comprar comida, para movimentar supermercados, para comprar móveis. Eles fizeram de tudo, Luzenor. Você mesmo deu como testemunho aqui no Alerta Geral o exemplo do que é a economia do município da pequena cidade de Palhano, na região jaguaribana, onde você tem frequentado com muita assiduidade e visto e notado e acompanhado as pessoas animadas com aquele dinheiro no comércio, nos depósitos de material de construção. Quem tem o dinheiro fazendo reforma, ou como você mesmo disse, pagando as contas. Exatamente, olha, você disse bem, eu observei isso e claramente, não só a partir da minha observação, mas da constatação de comerciantes locais da pequena cidade de Palhano, por exemplo, o pessoal de metalúrgica, que tem metalúrgica no município de Palhano, eles não conseguiam atender a demanda no auge da pandemia. Quando as pessoas recebiam o auxílio emergencial, já iam cuidar de fazer encomenda, por exemplo, de portão, de grades, enfim, movimentou a economia. E isso, Luzenor, traz cada vez mais, eu digo para você o seguinte, a responsabilidade de se discutir a sério uma renda mínima. Aliás, o senador Tasso Gereissati está à frente agora de mais essa batalha, de discutir uma renda mínima que realmente vá além do Bolsa Família. E os erros, os desencontros, desacertos e fraudes não tiram o mérito e a virtude desse programa, que tem uma abrangência social muito grande. Afinal, são 150 bilhões de reais em 3 meses, serão 250 bilhões em 5 meses, no período de vigência do auxílio emergencial, beneficiando 62 milhões de reais, e a expressão 62 milhões de brasileiros, entre eles pelo menos 1,5 milhão de cearenses, e a expressão mais apropriada para definir a importância do auxílio emergencial, Beto Almeida, o auxílio emergencial salvou a economia brasileira nesse período de pandemia. A expectativa agora é sobre os próximos meses, a partir de setembro, como o governo e o Congresso Nacional irão definir o novo valor do auxílio emergencial. Teremos novas parcelas de R$600 entre setembro e dezembro, ou teremos até o mês de março de 2021 uma parcela entre R$200 e R$300, como desejam alguns setores do governo federal. O certo é que nós vamos acompanhar, levar a você, ouvinte internauta, as informações nessa área que são importantes para a economia, são necessárias para quem perdeu a renda, e mesmo voltando às atividades no dia a dia da economia, as pessoas, muitos trabalhadores informais que têm atividades em alguns setores que continuam parados, por exemplo, o setor de eventos,
o setor turístico ainda vem lentamente, então essas pessoas continuarão sofrendo porque as atividades ainda não estão retomadas na integralidade. Se tem uma coisa que a pandemia trouxe de bom, Zenô, foi a necessidade do país discutir a sério um programa de renda mínima básica. E tem uma frente parlamentar mista no Congresso Nacional que foi criada, que tem aí à frente o senador cearense Tasso Gereissati, que está exatamente trabalhando nessa ideia. São 7 horas e 44 minutos. Como o assunto é economia, o Carlos Alberto traz uma informação importante sobre o BNB que libera dinheiro para pequenos empreendedores. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, divulgado nesta segunda-feira, aponta que nesse período da pandemia da Covid-19, o Ceará aparece como o terceiro estado da região Nordeste que mais tem empreendedores beneficiados com recursos da linha de crédito FNE emergencial. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as concessões por meio do FNE emergencial totalizam 1,1 bilhão e 14.746 operações. O maior volume de operações foi na Bahia, onde foram firmados 2.893 contratos com valor de 224,9 milhões. Vindo em seguida Pernambuco, com 169,5 milhões e 2.256 acordos. E em terceira posição, o Ceará, com 161,2 milhões liberados em 2.153 contratações. As atividades de comércio e serviços captaram 946,9 milhões do total disponibilizado pela linha de crédito emergencial na região Nordeste. O setor industrial da região contratou 104 milhões, enquanto o segmento de turismo teve acesso a 53,2 milhões. Também foram concedidos 7,8 milhões para a agroindústria. As baixas taxas de juros e menor burocracia estimularam muitos empreendedores a recorrerem aos empréstimos para manter as empresas abertas nesse cenário de adversidade provocada pela pandemia do coronavírus. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. 7 horas e 46 minutos, final da nossa conversa aqui, jornalista Beto Almeida, o Francisco Souza está em Frecheirinha, nos acompanhando, o Rafael Rocha está em Russas. E aí, Beto Almeida, a você uma boa terça-feira. Uma boa terça a todos e até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza atuaram com determinação e transparência por meio de sessões virtuais, visando preservar a saúde e a vida de todos os fortalezenses nestes tempos de Covid-19. Deu resultado. E agora, com a melhoria dos indicadores da pandemia, daremos continuidade aos trabalhos de forma presencial, tomando todos os cuidados necessários para a segurança dos vereadores, servidores e colaboradores dessa casa. Sanitização de todos os espaços, testagem para o novo coronavírus, aferição de temperatura corporal, distribuição de kits com álcool em gel e máscara, sinalização da casa e implantação do distanciamento no plenário e demais setores. Com o empenho decisivo dos seus vereadores, nossa cidade avançou muito no combate à pandemia e esses parlamentares seguirão trabalhando firme para vencer esse desafio. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa saúde, nossa fortaleza. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado.
Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. Alerta Geral. Direito de Família. Conflitos e soluções. Com a advogada Ana Zélia Cavalcante. Bom dia, amigo ouvinte. São 7 horas e 50 minutos. Câmara vota nesta terça-feira ajuda empresas de ônibus em razão da pandemia. O Carlos Alberto tem mais detalhes. O plenário da Câmara dos Deputados vai votar nesta terça-feira a proposta que prevê socorro às empresas de transporte público coletivo devido aos impactos negativos da pandemia de Covid-19. A ideia é destinar uma ajuda financeira de 4 bilhões para os sistemas de ônibus e metrô em regiões metropolitanas e municípios com mais de 300 mil habitantes, mediante contrapartidas. Se aprovada, as empresas de ônibus do Ceará podem ser beneficiadas com a medida. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, apresentou seu parecer na última quarta-feira. A ajuda já havia sido incluída por Rocha na medida provisória 938/20, mas recebeu críticas e foi retirada antes da votação dessa medida provisória. A ideia é chegar a um texto semelhante àquele que beneficiou companhias aéreas em razão da pandemia, especialmente devido ao isolamento social. Em todos os casos, o dinheiro da União só será liberado por meio de termo de adesão a ser firmado pelas concessionárias. Empresas públicas ou de economia mista ficarão de fora. Da redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Direito de Família. Conflitos e soluções. Com a advogada Ana Zélia Cavalcante. Bom dia, amigo ouvinte, internauta. Hoje iremos falar sobre as uniões estáveis e a importância no seu reconhecimento. É sabido que as uniões estáveis têm aumentado bastante no nosso país. Entretanto, em razão da falta de exigência em que essas uniões sejam reconhecidas de maneira formal, muitas delas ocorrem por anos sem o seu devido reconhecimento. É importante haver o reconhecimento da união estável, nem que seja através de contrato particular entre aqueles companheiros, para fins de que sejam regidas cláusulas importantes naquela união, como, por exemplo, divisão patrimonial, regime de bens que deve existir naquela união, pensões alimentícias, caso exista um desfazimento daquela união. Portanto, é importante que seja fixado como você quer viver aquela união estável. É possível, com o reconhecimento daquela união, que seja, inclusive, instituído o regime de bens que irá viger naquela união. Você pode ter o regime
da comunhão total de bens, da comunhão parcial de bens, da separação total de bens e da comunhão final dos aquestos. São regimes de bens que também são aplicados no casamento, mas que pode ser aplicado na união estável. Uma curiosidade que existe é que no contrato de união estável você pode, inclusive, fixar a cláusula de fidelidade. A fidelidade, ela existe necessariamente no casamento. Nas uniões estáveis, deve viger a cláusula de lealdade, que abrange de uma forma mais ampla aquilo que diz respeito à fidelidade. Nas uniões estáveis, você pode administrar a união na forma como melhor lhe aprouver. E a cláusula de fidelidade realmente é uma realidade que já tem sido adotada em muitas uniões que optam por não haver a monogamia, que é a regra que deve existir no casamento. Através do reconhecimento da sua união estável, você pode fixar como você deseja viver com seu parceiro ou com a sua parceira da forma que melhor lhe aprouver. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral. 7h55, a Assembleia Legislativa promove seminário com debate sobre capitalismo, cultura e globalização. Matheus Lima. A Assembleia Legislativa, através da Escola Superior do Parlamento Cearense e o Instituto de Planejamento de Fortaleza, por meio do Observatório da Capital, realiza nesta quarta e quinta-feira o seminário 100 anos de Celso Furtado, Que Desenvolvimento Queremos para o Brasil? O seminário ainda conta com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, por meio da Agência do Desenvolvimento do Ceará, Universidade Federal do Cariri, da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O evento será transmitido online, ao vivo, nos canais do YouTube do Observatório de Fortaleza e da Unipácio, a partir das 15 horas. Nas 5 mesas que ocorrerão, nos 2 dias do seminário, grandes nomes da política nacional como Celso Amorim, diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores, e Gilberto Gil, cantor e compositor e ex-ministro da Cultura, são convidados a debater capitalismo, cultura, globalização e as perspectivas de desenvolvimento regionais do Brasil, da América Latina e do mundo. Durante o evento haverá também o lançamento de livros. Direto da redação do Ceará Agora, Matheus Lima, para o Jornal Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para a queda do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2020, revisando a estimativa de uma queda de 5,56% para 5,62%. Essa foi a 6ª semana seguida de melhora do indicador. A projeção faz parte do boletim de mercado, conhecido como relatório Focus, divulgado ontem, segunda-feira, dia 10, pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A expectativa para o nível de atividade foi feita em meio à pandemia do coronavírus, que tem derrubado a economia mundial e colocado o planeta no caminho de uma recessão global. Nas últimas semanas, porém, indicadores têm mostrado o início de uma retomada da economia brasileira. Para 2021, a expectativa do mercado financeiro de crescimento do PIB foi mantida em 3,5%. Segundo o relatório divulgado pelo Banco Central, os analistas de mercado financeiro mantiveram a estimativa de inflação para 2020 em 1,63%. A expectativa de inflação do mercado este ano segue abaixo da meta central de 4% e também do piso do sistema de metas, que é de 2,5% em 2020.
2020. Para 2021, o mercado financeiro manteve em 3% a sua previsão de inflação. No ano que vem, a meta central da inflação é de 3,75% e será oficialmente cumprida se oscilar entre 2,25% a 5,25%. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esporte. Com o início do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e também Série C, a bola não para de rolar nos campos brasileiros. E hoje, terça-feira, tem a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 19h15, o Botafogo de São Paulo recebe o Confiança, enquanto o Brasil de Pelotas pega a Ponte Preta. O Sampaio Corrêa recebe o Juventude, todos às 19h15. Às 20h30 tem Guarani e Cruzeiro, Paraná Clube e Avaí. 21h30 tem América Mineiro e Cuiabá, Figueirense e Vitória da Bahia, Náutico e Operário do Paraná. Na Série A do Campeonato Brasileiro não tem bola rolando hoje, só vai ter bola rolando amanhã, quarta e também na quinta-feira. Mas vamos corrigir uma informação que passamos no programa de ontem, quando dissemos que o Fortaleza perdeu em casa na Arena Castelão para o Atlético do Paraná pelo placar de 1-0. Na realidade, o placar foi 2-0. Ainda falando de Fortaleza, o Tricolor joga na quinta-feira às 19h15 no Morumbi contra o São Paulo. Já o Ceará joga amanhã, quarta-feira, às 21h30 na Arena Castelão contra a equipe do Grêmio. E a CBF anunciou ontem, segunda-feira, ajustes no protocolo das operações e no sistema de testagem contra o coronavírus, já que no final de semana passado tivemos jogo cancelado devido à demora na testagem contra a pandemia. E o Palmeiras dominou a premiação do Campeonato Paulista. Arthur do Bragantino foi eleito craque do torneio. Vale lembrar que o Palmeiras foi o campeão no último domingo, quando empatou no tempo normal em 1-1 com o Corinthians e venceu a disputa nos pênaltis. Falando do futebol internacional, Mbappé treina normalmente e deve ficar à disposição do treinador do PSG para o jogo contra o Atalanta. Em penúltima atividade da equipe antes da partida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o atacante mostrou boa recuperação do problema no tornozelo e treinou normalmente. E o jogador de futebol americano Cameron Smith utilizou a sua conta no Instagram para revelar que precisará passar por uma cirurgia no coração. O atleta de 23 anos descobriu o problema cardíaco logo depois de fazer um exame onde foi constatado que o mesmo estaria com Covid-19. Olha que coisa, agora recuperar dos dois problemas. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos trazendo agora os principais jogadores considerados medalhões que estão aí no mercado à disposição de quem quiser contratar. Estão no mercado Michael Bolt, atacante revelado pelo Fluminense. Maurício, que foi destaque no PAOK da Grécia, também está no mercado. Naldo, zagueirão de 37 anos, que jogou por último no Mônaco da Grécia, também está no mercado. Jadson, ex-Corinthians, à disposição. Robinho, que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Cruzeiro, também está no mercado. Maxwell é mais um à disposição. Elias, que jogou no Flamengo, Atlético Mineiro, também está no mercado. Robinho, aquele das pedaladas do Santos, também está à disposição. Luiz Antônio, ex-Flamengo, é mais um que engrossa a lista dos medalhões que estão sem clubes nesse momento. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Em instantes no site seragora.com.br, na íntegra, o programa de hoje. Obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Nós se encontramos amanhã às 7 horas. Um bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.